Foi sofrido, meu povo, mas conseguimos os 3 pontos. O Bahia vence o CRB em Maceió. Jogo muito difícil, muito complicado. O desempenho hoje foi muito abaixo, mas o Bahia conseguiu o principal objetivo, que era ir lá e buscar os 3 pontos num campo muito complicado. Em termos de classificação geral, era importantíssimo que o Bahia fosse lá e arrancasse pontos desse CRB, porque ainda vai ter alguns jogos complicados ainda ao longo da fase de grupos, e conseguiu. Mesmo não jogando bem, como eu falei, conseguiu o principal objetivo, que era os 3 pontos. Vamos para mais um pós-jogo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui para dar essa força pra gente, deixa teu like aqui embaixo também, muito importante pra gente, porque você ajuda o vídeo, ajuda o canal também e consequentemente ajuda o nome do Esporte Clube Bahia. A gente vai falar sobre tudo no jogo de hoje, tem polêmica, questão tática, análise tática também sobre esse resultado da noite dessa quarta-feira, falar sobre tudo e já vamos começar pra gente não perder tempo. Como eu falei pra vocês, o desempenho não foi muito abaixo e logo ficou visível isso no primeiro tempo, a dificuldade em que o Bahia teve de conseguir controlar o jogo. Foi um jogo muito difícil nessa questão. O Bahia teve não sei quantos por cento de posse de bola, mas uma posse muito estéril no campo de defesa entre os zagueiros, que era quando o CRB não pressionava. A partir do momento que essa bola começava a girar ou circular próximo ao do meio campo, aí começavam as dificuldades. O Bahia não conseguindo ter uma saída com o Rezende e Jean Lucas, aí o Everton Ribeiro e o Cauli começaram a baixar muito para receber essa bola dos zagueiros, mas quando a bola chegava, não conseguia romper pelo menos uma linha de marcação e chegava um setor mais à frente do campo, faltava qualidade para conseguir avançar. Era quando esses jogadores que foram buscar nos zagueiros, eles deveriam estar para estar justamente distribuindo esse jogo e aí acalmando a partida quando essa bola chegasse no setor intermediário do ataque. E isso não aconteceu. E o CRB muito anímico, o CRB imprimindo um ritmo muito acima do normal. Assim, normalmente jogando em casa, com apoio da torcida e pressão, isso iria acontecer, mas conseguiu fazer isso muito bem, marcando muito bem, batendo literalmente, né, marcando muito forte, mas fazendo de tudo o que precisava fazer para que o Bahia não penetrasse, ou para que o Bahia não conseguisse criar ou gerar situações próximas à sua área. E isso, pelo menos até os 20 minutos do primeiro tempo, fez muito bem. O Bahia não conseguiu simplesmente sair de trás no primeiro momento, né? O Bahia não conseguia romper as linhas de marcação do time do CRB. O Rezende, que em tese era o primeiro homem para fazer isso ali do setor de meio de campo, não fez uma boa partida, uma partida muito abaixo, tanto construindo quanto marcando também, muito condicionado ao primeiro cartão amarelo do jogo, né? Ele recebeu um cartão com 1 minuto de jogo por uma falta que nem para amarelo foi. O juiz, eu não quero entrar muito na questão da arbitragem, até porque atrapalhou, mas não tem uma ligação direta no resultado. O Bahia conseguiu depois fazer o gol e conseguiu a vantagem no placar, mas ele, além desse cartão injusto que o Rezende recebeu, ele deixou de marcar faltas no primeiro tempo para o Bahia que são inexplicáveis, o motivo dele não ter marcado. A questão do pênalti também foi muito pênalti em cima do Ademir e ele não marcou, e ainda amarelou o Marcos Vitor no banco de reservas por reclamação, depois o Adriel também. Enfim, uma partida horrível do árbitro, uma atuação horrível, mas enfim, graças a Deus não atrapalhou, até porque o Tassiano logo depois daquele lance conseguiu o gol. Mas voltando para o primeiro tempo, voltando para o início do jogo, o Bahia teve muita dificuldade assim, de conseguir controlar o jogo, coisas básicas do jogo do Bahia que são necessárias para que o time consiga fazer uma boa exibição. E quando o time não consegue fazer isso e aí aceita o ritmo do adversário, aceita o jogo do adversário, tem dificuldades para controlar e tem dificuldades até para atacar também. O Bahia no primeiro tempo tentava imprimir o ritmo dele, tentava controlar o jogo, mas não conseguia. Era um CRB que marcava forte no setor de meio de campo, conseguia recuperar essa bola e sempre em velocidade conseguia levar perigo para o Bahia. Teve 1, 2 oportunidades claras de gol, não sei, que poderiam claramente terminar em gol, mas enfim, por questão de eficiência, falta de qualidade, eu não sei, não conseguiu fazer. O destaque negativo desse primeiro tempo eu deixo para 2 jogadores em especial. O primeiro para o Canu, que mais uma vez, novamente, fez uma partida horrível, não passa segurança nenhuma para o time, teve bastante dificuldade para conseguir interceptar lances bestas, sofreu diversos dribles no primeiro tempo. Tudo bem que ele ficava muito exposto, mas enfim, comprometia muito pro time e gerava situações também de perigo pro time do CRB, que por pouco não aproveitou essas falhas dele para abrir o placar. E o outro é o Everton Ribeiro, que a gente conhece, sabe do potencial, sabe do tamanho da qualidade, mas hoje não fez um bom jogo. Teve bastante dificuldades para manter a bola no seu pé de domínio. O Everton é o jogador responsável por pegar essa bola no setor de meio de campo para frente e mantê-la ali, trabalhando bem, encontrando bons passes. Ele até no primeiro tempo, no início do jogo, conseguiu encontrar bons passes que
conseguiam levar, conseguiam fazer com que o time andasse para frente, mas mesmo assim uma rotação muito abaixo, fisicamente também muito mal. Os jogadores do CRB conseguiam tomar a bola dele com muita facilidade e ele tinha dificuldades com isso, até por isso foi substituído, né, no início do segundo tempo. O Bahia, que eu vou fazer o vídeo amanhã, já aproveitando também, dando esse recado para vocês, sobre o interesse do Bahia no Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, também no zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense. A gente vai fazer um vídeo especial falando desses dois jogadores que interessam o Bahia sim, e aproveitando também, dando outro recado para vocês. Se vocês puderem deixar um comentário ou qualquer pergunta para eu responder nesse vídeo, falando qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses jogadores, podem deixar aqui, mas façam isso numa novidade do canal que a gente está trazendo agora, que é um botão do lado do gostei escrito valeu. Esse botão você vai deixar um comentário lá e você também vai deixar uma doaçãozinha aqui para o canal. Como vocês sabem, até pelo tamanho do canal, nosso canal ainda não é monetizado, ou seja, a gente não recebe nada por estar fazendo isso aqui. O que eu faço isso aqui é por amor à comunicação e amor principalmente à torcida do Bahia e ao Bahia. Então, a gente tentando melhorar a questão de microfone, questão de câmera, até trazer mais jogos dentro do estádio também, o recurso fica muito escasso para fazer tudo isso. A gente ainda não tem. Então, se você puder, se não for tirar nada do seu bolso, se não for fazer falta para você, se você puder deixar 2, 5, 10 reais, o que você puder deixar, ou até se não puder, deixa teu like, teu comentário do mesmo jeito, se inscrevendo no canal também vai ajudar muito. Mas se você puder dar essa doaçãozinha pra gente, para que a gente consiga trazer conteúdos de mais qualidade e também trazer mais vlogs dentro do estádio, conto com teu apoio aqui. Voltando pro jogo. Quando terminou o primeiro tempo, e aí o Rezende faz uma partida muito abaixo, o Bahia tendo bastante dificuldades para controlar o jogo e para conseguir imprimir o seu ritmo, eu esperava a saída do Rezende no intervalo e a entrada do Caio Alexandre, porque o Bahia sentiu muito a falta de um jogador que pegasse essa bola entre os zagueiros e conseguisse levar ela com facilidade, tranquilidade, mas acima de tudo com qualidade ao setor de ataque. Era um Bahia que baixou muito as linhas, baixou muito os blocos e aceitou muito o jogo do CRB. E isso não aconteceu, o Rezende continua em campo, até a saída do Everton Ribeiro, e aí entra o Caio Alexandre para tentar controlar o jogo. O Bahia naquele momento vencia por 1-0, mas tinha muita dificuldade para controlar o jogo e deixava um jogo longo, deixava um jogo de ida e volta que não interessa ao Bahia, que é justamente o jogo de transição, onde o CRB consegue levar muito perigo. O que me incomodou na partida de hoje foi a forma como o Bahia aceitou o jogo do CRB. Era um time que tentou controlar, viu que não conseguiu, aceitou o jogo de ida e volta, mas mesmo assim ainda não conseguia atacar o CRB. Foi uma partida muito abaixo em todos os sentidos. Mesmo quando o time abaixa as linhas, abaixa o bloco e passa a jogar na transição, aceita esse jogo longo de ida e volta, que não era o ideal, mas enfim, por características ali do jogo no momento, acabou aceitando, ainda assim teve dificuldades para conseguir atacar o CRB e sair de trás. Então foi um desastre por completo taticamente o jogo de hoje. Foi um Bahia que no segundo tempo, com as mexidas, e eu esperava um maior controle de jogo, isso não acontece. E aí depois as saídas, que entrou o Biel, e aí depois entrou o Everaldo também, que era justamente para o time conseguir sair de trás, ter uma sustentação e conseguir contra-atacar o CRB, não ficar apenas se defendendo, isso também não aconteceu. E foi um time muito, mas muito conflituoso em todas as suas ações. Esperava mais, não gosto desse tipo de jogo do Bahia. Demonstra preocupações porque é o segundo jogo do mesmo cenário que a gente enfrenta, em que a gente tem dificuldades para conseguir fazer a mesma coisa, que é manter o estilo de jogo, que é manter a posse de bola e a partir disso controlar a partida. E isso não aconteceu em nenhum momento, nem no Clássico Bavi e nem no jogo de hoje contra o CRB. O Bahia foi mais eficiente. A partir disso conseguiu o gol, conseguiu os 3 pontos. Mas mesmo assim, desempenhos como o de hoje não podem passar batidos, não podem ser encarados. O resultado não importa, o desempenho não importa, o que importa é o resultado. Eu entendo que o resultado é muito importante e foi muito necessário. Mas mesmo assim, o Bahia não pode repetir ou continuar repetindo essas atuações em jogos assim, porque isso lá na frente vai custar muito caro. A gente precisa ajeitar e a gente precisa resolver esse problema o quanto antes. Até porque o Campeonato Brasileiro está se aproximando, os jogos vão ser assim, no mesmo nível do que foi hoje contra o CRB, ou bastante pior. Na verdade, até pior, porque na Série A você não vai encontrar times como o do CRB no jogo de hoje, que tem muita dificuldade para conseguir atacar e ser efetivo. Era um time que estava invicto, era um time que tem sim totais méritos pelo jogo que fez hoje, não foi só o Bahia que jogou mal, foi o CRB que conseguiu fazer um excelente jogo, principalmente no primeiro tempo, atacando muito bem o Bahia. No segundo tempo não conseguiu atacar tão bem assim, o Bahia conseguiu resolver o seu problema defensivo, né? Não deu tanto, não permitiu tanto as chances ao adversário, mas mesmo assim teve bastante dificuldade para conseguir controlar o jogo, e é isso que eu peco, é isso que eu falo.
O Bahia precisa aprender a controlar mais os jogos, não pode sofrer tanto, não precisa sofrer tanto assim, por quê? Porque sofreu, aceitou o jogo de volta, aceitou esse jogo longo, que desgasta muito, e o Bahia é um time extremamente técnico, gente, que precisa da bola para jogar, ou precisa da bola também para descansar, para marcar com a bola. Se você tem a posse de bola, você não dá ela ao seu adversário, você não é atacado. Isso é uma forma de descansar, entre aspas, dentro do jogo. Você está no início da temporada, o rodízio está sendo feito justamente por isso, por conta do desgaste, e aí o time se desgasta por inteiro. O Cauli terminou o jogo se arrastando, o Jean Lucas também, por conta desse jogo, que exigiu até mais do que era esperado, até por eles mesmos, eu acredito. É isso, meu povo, espero que vocês tenham assistido até aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei aqui, não se esquece de se inscrever também, e não se esquece de, se você puder, deixar essa contribuiçãozinha aqui, clicando no botão valeu, para que a gente consiga monetizar o canal, para que a gente consiga trazer conteúdos de mais qualidade aqui para você, comprando microfone melhor, ou coisa do tipo assim, e trazendo também mais vídeos dentro do estádio, tá? Feito tudo isso, até o próximo vídeo, que deve ser amanhã, falando desses dois jogadores que eu falei para vocês, que o Bahia tá interessado e que interessam muito e precisam muito, pelo menos, chegar jogadores para essa posição, que é a zaga, que é a lateral esquerda. E eu falei para vocês já há algum tempo que o Bahia estava estudando e que traria reforços para essa posição, tá? Feito tudo isso, até o próximo vídeo. Valeu!